Oi, gente, bem-vindos ao Turno Win, onde as coisas ficam ainda mais sinistras. E aí, gente, como vocês estão? Feliz Dia das Crianças. Falei que eu ia aparecer em vídeo hoje, mas assim, gente, eu sou uma pessoa muito sensível. Eu sou muito fraca, assim, pra tudo que existe no mundo. Aí, como hoje é Dia das Crianças, eu tava lendo um poema que eu gosto. Aí eu fiquei chorando, fiquei emocionada, fiquei chorando. E aí eu fiquei toda inchada, e eu não quero aparecer em vídeo que eu tô inchada, tava chorando. Mas quem quiser ler o poema, é o poema do Menino Jesus, do Alberto Caeiro, que é um pseudônimo do Fernando Pessoa. E a obra do Alberto Caeiro possivelmente é a minha obra favorita na língua portuguesa, e talvez em todas as línguas, porque é muito lindo, assim, é muito bucólico e eu amo. E olha que coincidência, tem algumas estações de metrô aqui em São Paulo que tem poemas. E na minha estação, o poema é O Guardador de Rebanhos, um trecho do Guardador de Rebanhos do Alberto Caeiro. Então, acho que era pra eu acabar morando aqui onde eu moro mesmo. Mas, ai, gente, eu sou muito pangona, velho. Eu choro com tudo, eu sou muito emotiva. Mas enfim, né? Ai, eu tô falando do Dia das Crianças, a gente tá falando de Halloween. Vamos falar sobre Halloween. Lembrando que vocês podem mandar o relato de vocês para relatosdoturno@gmail.com. E, ai, a minha voz tá meio ruim hoje. Eu acordei com uma dor de garganta dominical. Então, minha voz tá mais grossa. Hoje eu lerei 2 relatos que são de apoiadores. E o primeiro tá com o nome, então eu vou falar o nome, que é do Juan Asti, que faz parte do Apoia-se. Os dois relatos são do Apoia-se. E o segundo, ela colocou um pseudônimo ali, então eu vou seguir pelo pseudônimo dela. Mas a gente vai começar pelo primeiro. Vamos, vai, uma coisa de cada vez. O primeiro relato de hoje se chama O Demônio do Sono. Não é bem um relato, assim. Ele disse que ele escreveu isso por causa de uns pesadelos que ele estava tendo na época e tal. Então é um texto, assim. Não é uma coisa. A história é um texto que ele escreveu, não a história de alguma coisa. Então vamos pro primeiro relato. Nossa, eu tô muito prolixa hoje, Jesus. Vamos pro primeiro relato: O Demônio do Sono. Sabe quando você está prestes a cair no sono e sente um imenso choque passar pelas suas vísceras, ossos e seu sistema nervoso inteiro e que abruptamente te deixa em alerta? É como se uma imensa dose de adrenalina que o violenta com uma sensação única na região das suprarrenais, se ainda está difícil de lembrar. Muitas vezes descrito como se estivesse caindo, como se tivessem te mordido no seu sonho. Mas pelo contrário, esse evento tem uma explicação muito mais mórbida do que você pode imaginar. Nossa, um fato estranho sobre mim é que eu gosto quando eu sonho que eu tô caindo de algum lugar e eu acordo assustada, porque eu gosto muito da sensação de alívio de não estar caindo de verdade, mas eu sempre sonhava que eu tava pulando do Bauru Shopping. Ai, que horror. Você está sendo observado, justamente por estar nessa sensação. Você verá paredes de carne que estarão pingando sangue do teto como uma chuva. Alguns ossos entre a estrutura de tais paredes a segurarão, e vermes brancos e amarelados rastejarão pelo recinto irregular e decadente, o que agrava bastante o cheiro podre do local. Seus braços estão dobrados e retorcidos como uma corda em volta de si mesmo. Atrás de suas costas, o seu corpo estará empalado, e uma estaca que sai pela sua boca e constantemente gira, o deixando tonto, o fazendo vomitar, sufocando. E assim não poderá gritar, pois essa estaca invadiu a sua garganta, destruindo suas cordas vocais juntos. Suas pálpebras foram arrancadas e enfiadas bem no fundo da sua narina, que te impede de respirar por toda essa eternidade, o submetendo a essa agonia, e te impede de fechar os olhos e abandonar aquela vista horrível. Verá jaulas de metal incandescente acima de você,
e dentro delas corpos que gritam o tanto quanto você gritaria se pudesse. Sua pele derrete e deixa apenas os músculos que tremem como peixes fora d'água. Mais ruídos altos e oscilantes e aleatórios fazem seus ouvidos doerem muito, como um metal do tamanho de um arranha-céu de Xangai arrascando uma lasca de pedra nas proporções do monte Kilimanjaro. As unhas dos seus pés atravessam o chão de carne, prendendo-o ainda mais, enquanto o nível do seu joelho, ou o que restou dele, está coberto por uma inundação de sangue, quente, como se estivessem te cozinhando vivo. Você irá desejar sua morte e pedirá a Deus que, por obséquio, o liberte desse inferno, mas tal bênção não virá. Ele estará sempre agravando sua situação enquanto isso, e não está no canto do seu olho, estará de frente, onde pode ver nele um vazio sem significado. De lá nenhuma conclusão pode ser tomada. Ele faz isso por nada. Ele existe por nada. Ele apenas te atormentará. Felizmente, você esqueceu tudo com o fim do processo. Quando ele te toca, te faz esquecer e voltamos ao começo, onde acorda assustado após o fim de tudo, inocente, para o mesmo poder depois fazer isso de novo, pois na próxima noite você cairia novamente no seu sono confortável em busca de saciar uma vontade primitiva. E a entidade brincaria com a sua carne e sua sanidade. Ai, se você for um bom garoto nesse evento, a entidade pode deixar para trás um gostinho chamado pesadelo. Tá, eu falei que eu gostava de ter pesadelo alguns momentos atrás. Será que eu gosto dessa tortura? Meu Deus, eu tenho muito pesadelo. Mas eu lembro dos meus pesadelos e eu imagino que o demônio faça com que a gente esqueça dos nossos pesadelos, né? Porque eu sempre lembro dos meus. Juan, me diga, esse demônio me faz esquecer dos meus pesadelos? Ou ele inventa um pesadelo pra eu achar que foi esse pesadelo que eu tive e na verdade não foi? Porque eu tenho muitos pesadelos e eu sempre lembro de todos. E eu gosto de ter pesadelo. Será que eu e esse demônio temos uma relação de amizade? É uma coisa a se pensar. Eu acho que se ele tá me implantando falsas memórias de pesadelo, ele está me visitando constantemente há muitos anos. Acho que a gente já é amigos de outros tempos. E se eu tenho tantos pesadelos, significa que eu ando sendo uma boa garota nas visitas dele comigo. Eu vou lembrar bastante disso quando eu tiver com insônia essa noite, porque eu tenho insônia todas as noites. Vai ser incrível. E agora a gente vai pro segundo relato, que veio com o nome Noemi, que também é de uma apoiadora, que se chama Não Ignore Chamados. Então vamos pro relato. Meu nome é Noemi e eu moro na rua Escritor Joaquim, na zona oeste de João Pessoa. Desde janeiro de 2022, essa rua nunca mais pareceu a mesma para mim. Era 3 horas da manhã. Eu voltava de uma festa no centro histórico. Não bebo mais há muitos anos, mas fui. Força de costume, talvez teimosia. O corpo doía, principalmente as costas. Chamei um carro por aplicativo. O motorista dirigia calado ouvindo gospel. Eu só queria chegar em casa. Quando passamos pelo cemitério de Boa Sentença, ouvi um psiu do lado de fora. E depois outro. Psiu, psiu. Olhei em volta. Nada. O motorista não ouviu, mas quando viramos para minha rua, ele empalideceu. Olhou para o matagal no fim da via, perto da barragem, e murmurou: "Entra logo, não olha." Ele me deixou na porta e foi embora rápido. Ai, que medo, meu Deus. No mato vi um homem, rosto sujo, olhar maldoso, e o psiu, de novo, colado no meu ouvido. A dor nas costas começou naquela madrugada, e nenhum remédio adiantava. Nossa, já tô com a cena daquele filme Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado na minha mente nesse momento. Um dia, lembrando da festa, percebi. Na entrada, um homem apanhava no chão. 3 caras chutando sem parar. Ele gritou ensanguentado: "Moça, me ajuda." Eu fingi que não ouvi. Era o mesmo rosto, o mesmo olhar, o mesmo psiu. O peso ficou comigo por meses. Foi só no dia 13 de maio de 2022, uma sexta-feira 13, que ele foi embora. Um centro espírita me ajudou. A médium pediu para eu ficar de costas. Enquanto ela rezava, começou a tremer. Disse que via um homem grudado em mim, debruçado sobre os meus ombros.
unhas cravadas e o rosto deformado pela raiva. Ele murmurava coisas que ninguém entendia. Ela repetiu orações, acendeu velas, disse que ele estava furioso por não conseguir sair das minhas costas, furioso por eu ter fingido que não vi, mas também consciente do mal que me fazia, que ele queria ir embora, mas não sabia como. De repente, senti como se algo me arranhasse por dentro. O ar da sala ficou pesado, gelado e quente ao mesmo tempo. Um cheiro de terra molhada e ferro tomou conta. A médium falou firme, quase gritando. Vai. Ela entendeu. Você também pode ir. E foi. A dor sumiu, o peso também. Mas desde então, toda vez que eu escuto um psiu, eu vejo o rosto dele. Ele ainda não me perdoou. Gente, calma, não. Eu tô ligando os pontos. Então, na entrada da festa, ele apanhou. E aí, provavelmente, ele morreu ali, né? Aí, quando você estava voltando para sua casa, ele já estava só como espírito te seguindo. E desde então, ele ficou nas suas costas, igual no filme Espíritos, a Morte está ao seu lado. Puta que pariu. Desculpa o palavreado, mas... Ele lembrou. Ele morreu lembrando que você viu ele morrendo. E aí ele te seguiu desde então. Você foi uma das últimas memórias dele em vida. E por isso ele grudou em você. Eu tô passada. Sério, ai, que medo. Tipo, ver uma pessoa assim apanhando, né? Uma situação que a gente não quer ver. A gente não quer se envolver, infelizmente, né? É foda se envolver nessas coisas. E aí, tipo, você já tá no lugar errado, na hora errada, e você tem que tomar uma atitude muito rápido. E eu entendo também que a gente vai fazer? A gente é mulher, sozinha à noite, o que você vai fazer? Você vai se meter no meio de uma briga? Eu não vou. Nossa, eu achei muito intenso, muito pesado. Eu tô abalada. Eu achei tudo pesado. A situação inicial, o desenrolar e o final. E eu nunca faria psiu pra você sabendo do seu trauma. Eu também teria um trauma muito grande com psius. E esse foi o episódio de hoje do Turno Win. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei. Eu vou ter 2 traumas agora quando eu acordar em susto e quando eu ouvir alguém fazendo psiu na rua. Ai, gente. Eu tava falando ontem. Ai, hoje eu tô muito tagarela, né? Mas eu tava falando ontem que é tipo os ônus e bônus da gente gravar todo. Eu não tô gravando todo dia porque tem alguns dias que eu consigo adiantar a gravação, mas alguns dias não. E os ônus e os bônus de gravar todo dia, que às vezes a gente tá meio. Tipo, ontem eu tava sem carisma, hoje eu tô sentimental. E aí. Aí agora eu tô baqueada pelo relato. Aí a gente trabalha com terror, fica indo atrás de coisa do mal, e aí fica. Ai, tô sentida, tô mexida. Mas é isso. Amo o que eu faço. E amo que vocês compartilhem essas coisas comigo. Adoro saber dessas coisas. E é isso. Um beijo. E eu vejo vocês amanhã na mesma hora e no mesmo lugar. E feliz Dia das Crianças de novo.